Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso após um período de descanso, então a gente está voltando agora em fevereiro de 2024, tá? Continuando o nosso curso, tá? A disciplina fundamental de eletroquímica é a teoria básica do armazenador de energia, né? Dispositivo supercapacitor de bateria. Então, lembrando que os apoiadores é o ASC, da JPESP, e a Rota 2030, da Fundep, da parceria UFJM, Unicamp e UFMT. Ok? Então, essa continua sendo mais um tópico da aula 9, tá? Ok? Eu vou falar aqui um pouco do modelo GE, que eu falei da aula passada, que foi o nosso grupo que introduziu. A extensão dele para eletrodos de carvões, material de carbono. E eu vou fazer hoje, começar a fazer a crítica da literatura, para ajudar o aluno iniciante a como é que ele lê um artigo, ao invés de ficar acreditando em tudo que ele vê, ele ficar desacreditando, fazendo um papel bem crítico e fazendo, tipo assim, o papel do advogado diabo com cada artigo que ele lê, né? Mesmo que esse cara é famoso, às vezes a pessoa fica assim, meio que pensando, introspectiva, esse cara é famoso, eu ainda não sou conhecido, não preocupe com isso, às vezes o cara é famoso, ele é bom, mas ele está no nome do artigo ali, que às vezes eu nem sabe o que tem direito ali. Tá? Já vi muito isso acontecer. Então vamos lembrar do modelo genérico eletroquímico que nós propusemos para Transition Metal Oxide, ou seja, os eletrodos que têm pseudocapacitância, né? Bem comportado, que a gente falou na passada. Eles teriam, então, nós teríamos aqui um circuito com dois ramos, né? Que representaria o narrow deep, né? Large shell, ou seja, as regiões mais acessíveis e menos acessíveis que se comportam em paralelo. Fazendo aqui extensão para eletrodos de carbono, aí tem duas possibilidades. Se for carbono, como nós fizemos com o Curaray, que tem muitos microporos altamente acessíveis, a gente enxerga três constantes de tempo. Então nós vamos ter a constante de tempo, que é o tal 1 devido ao microporo, o tal 2 devido ao mesoporo e o tal 3 devido ao macroporo. Ok? Se for carbono de menor qualidade, que tenha microporos uma quantidade muito pequena ou que não sejam tão acessíveis no dado eletrodo estudado, vai ter duas constantes de tempo, mesoporo e macroporo. Ok? Lembrando que de acordo com a classificação da IUPAC, né? O que é um microporo? É quando eu tenho diâmetro de poro, medido, por exemplo, técnica de BET e associadas, né? Menor ou igual a 1 nanômetro. Mesoporo, maior que 1 nanômetro e menor que 50 nanômetros. E macroporo, maior ou igual a 50 nanômetros. Ok? Então é arbitrária essa definição, tá? Ok? Bom, aqui pode ser assim no caso de, só para ter uma aproximação matemática para enxergar algumas coisas, né? Aqui os poros são cilíndricos, tá? Embora a gente já viu que o poro cilíndrico é altamente abstrato, né? Não representa muito a realidade. Mas só para mostrar algumas coisas. Se a gente o poro cilíndrico, a boca do poro tem uma área de seção transversal de πr, raio do poro, ao quadrado. E a área envolve que o cilindro envolve, que a parede dele que vai gerar capacitância, os íons absorvidos nessa parede, separado por uma distância XH, que é a distância de Helmholtz, né, para o eletrodo concentrado, da dupla camada elétrica, vai ser 2πrp-LP, onde que é o comprimento do poro, tá? O L. Ok? Então a gente tem uma constante, por álgebra simples, a gente tem então fazendo a similaridade com a lei de Ohm, então que a constante de tempo do poro, ou seja, isso aqui tudo à direita tem a unidade de segundo, vai ser a resistividade do eletrodo dentro do poro, permissividade elétrica do vácuo, do eletrodo do poro, dividido pela espessura média da camada elétrica de Helmholtz, tá? Que é algo em torno de 0,5 nanômetro, né? Eletrodo concentrado, 0,3, 0,5. 2 vezes LP ao quadrado de πRP. Aqui mostra a importância do poro, do comprimento do poro. Ele aparece ao quadrado, então tem um peso estatístico grande na equação. Então, se o poro for muito comprido, ele vai contribuir bastante para a constante de tempo do sistema. Então, quanto maior for o comprimento de poro e menor for a resistência de poro, mais a constante de tempo para acesso a esse poro vai crescer, certo? As equações são fáceis de se deduzir, são baseadas no artigo passado, que a gente fez na aula passada, tá? Ok? Ou seja, do tópico antes do H, né? Tópico G. Então, a gente tem aqui nesse caso, para 3 constantes de tempos, que é a equação com a voltometria cíclica, ou seja, a evolução da carga com a velocidade varredura, né? Um dado a janela de potencial é dado por essa expressão aqui. Tem a carga máxima, que é a carga que extrapola para a velocidade de varredura zero, o somatório de 1 a 3, que vai ter 3 constantes de tempo, né? Tal 1, tal 2, tal 3. Aqui está a primeira constante de tempo, a segunda e a terceira, ok? Então os índices I aqui serão 1, 2, 3, tá? Porque isso aqui é a forma compacta, né? Só para ter que escrever essa equação bem grande. Bom, e a single step cronoamperometry, ou seja, cronoamperometria de único passo, vai ser
o delta step aplicado, né? A amplitude da onda do potencial aplicado, somatório de 3 constantes de tempo, tá? Ok? Representada por essa função aqui, tá? Onde o índice do contador também vai de 1 a 3, certo? Se for esse caso aqui, se for carvão de mais baixa qualidade, vai ser o contador aqui, vai só até 2, ok? E vira o modelo GE da aula passada, que é o mesmo que a gente usou para Transition Metal Oxides. E na GCD, que é a cronopotenciometria de repetição, a gente tem que a corrente, que é o parâmetro fixo nessa técnica, né, vai ser o somatório da capacitância vezes a derivada do potencial com o tempo. Se for bem comportado, que a gente viu nesse estudo aqui não é a derivada, é o próprio ΔE, porque a gente tem retas bem definidas, ou seja, tem a própria reta e não um coeficiente angular variado em cada ponto, ok? A sua aproximação aí para uma regressão linear vai ser muito boa. Bom, esse trabalho aqui, eu só falei para complementar o da aula passada, né? Para falar essa questão de distinção do caso A e B, ele está submetido a um periódico, já faz 2 meses, nós estamos esperando a resposta dos revisores, né? Para ver se ou passa desse periódico ou se manda para outro, né? Bom, nós verificamos o seguinte, ó. Então, só para frisar para o aluno mais iniciante, que a EIS, então, conforme o circuito A e B, tá? Se escolhe um ou outro, vai depender se os polos estão altamente ativos, disponíveis, né, ou não, respectivamente. Tá? Vamos ajudar aqui os bastidores de um artigo. A gente já aprendeu que o pesquisador mais experiente não precisa disso aqui, mas o aluno que está iniciante, ele precisa entender os bastidores. Né? Lá no artigo que eu discuti na aula passada nossa, a gente não coloca isso aqui que eu vou falar agora, a gente assume que o aluno já sabe, né? Ok? Só que para o aluno iniciante é pesado fazer isso, o aluno está entrando em contato com a disciplina, por aí vai. Então, como é que nós fizemos aqui nesse caso aqui? Nós não usamos MATLAB, não usamos Excel, nós usamos o Origin, pode usar outros programas, tá? O Origin, o que eu quero dizer? Como é que se implementa essas funções aqui para simular como é que a carga rotamétrica evolui em função da velocidade de varredura, tá? Que é uma função decrescente mais ou menos assim, tá? Tá? A carga rotamétrica em função da velocidade de varredura. Dependendo do material, ele decai mais rápido, mais lento, mas varia de forma não linear, mais ou menos desse jeitão aqui, tá? Então presta atenção no Origin, para fazer o ajuste, né? Tem o Fitting Function Builder. Você vai entrar lá em menu, né? Tools, ferramentas, F8, clica no F8. Ele vai pedir função, eu quero a equação. Quais parâmetros? Aí no modelo que eu vou mostrar, nós temos 5 parâmetros, A, B, C, D. Você coloca A, B, C, D, E. Né? Ele tem um tutorial, só você olhar no F1 do Origin lá, que vai ter um tutorial explicando isso, tá? Aqui eu vou só dar um exemplo do nosso para ficar bem concreto, que aqui são dados reais, tá? Não são dados sintéticos, nós tivemos no artigo que está publicado, tá? Então isso aqui são os bastidores do artigo, então não coloca direto no artigo, né? Então essa função, por exemplo, do artigo nosso que foi publicado é a eletroquímica ácida, tá? Volume 457, página 14, 24, 58 de 2023. Nós temos, por exemplo, lá a expressão como é que a carga evolui, tá? Para o Transition Metal Oxides, tá? Então, o eletrodo TNO, tá? Contendo rutênio, níquel e cobalto, tá? Nióxido. Como é que fica essa expressão no Origin? Obviamente não vai ser isso aqui que você põe no Origin. Você vai digitar coisa em termos de variáveis A, B, C, D, E. Então, o Q máximo, o A vai fazer o papel do Q máximo. Obviamente a variável dependente, que é o Y, vai ser a nossa carga, né? O Ni vai ser o X. Multiplicação lá é uma estrela, né? Ok? Primeiro parêntese. O parâmetro B vai fazer o papel de CL, L aqui que é meu artigo, é large, tá? Poro largo. E N de narrow, poro estreito, tá? Os dois tipos de poros dos TNMOs que a gente propôs, né? De acordo com o nosso modelinho. Então, o B é CL ao quadrado vezes L, tá? Parêntese de novo, 1 menos exponencial de menos delta E, C sobre X. Bom, o que é? Se o X é a variável, aqui nós temos Y são de X, né? O resto tem que ser constante no modelo durante a regressão, né? Não linear. Então, o que é o meu C? O meu C é o quê? Fazendo espelhamento da equação, é o ΔE sobre TL, né? Ou seja, a constante de tempo do poro largo, que T é igual a RL vezes CL, ok? Mais o D, o que é o D? CN ao quadrado vezes RN. Estrela, abre parênteses de novo, 1 menos exponencial de menos E sobre X. O que é o E? ΔE sobre TN, ok?
Então, lembrando aqui, o nosso y é o Q, né? Faz o papel do Q, a variável independente. E a dependente, a variável independente do nosso x é a velocidade de varredura, ok? Então, esse aqui é um modelo de 5 parâmetros. Nossa, professor, mas tem parâmetros demais. É um número mínimo de parâmetros que tem para esse caso aqui, ok? Só para vocês terem noção, no caso da B2, que é a padrão de transição de Bisquet, que é bastante utilizada para simular materiais porosos, ela tem 9 parâmetros. Lembrando que isso não é linear, se só de aumentar de 5 para 6 parâmetros, a flexibilidade de simulação já muda bastante. Imagina então um modelo de 9 parâmetros, ok? Então aqui é um modelo considerado até enxuto, ok? Tá. Então vamos lá. Uma vez colocar essa função no Fitting Function Builder, você vai salvar ela, tá? Aí você vai pegar os seus dados normais, chamar ele e puxar essa função lá e mandar simular, tá? Isso no F1 do Word, vou explicar direitinho, tá? Aí, e lá, só que antes de você terminar de inserir a função no Word para pôr ela no banco de dados e funções, lá vai ter um lugar que é x igual a 1. Você vai testar, vai ter que aparecer um número lá na frente. Porque se não aparecer, tem algum parêntese fora do lugar. Você esqueceu de colocar a estrela, que é a multiplicação, e um cuidado muito grande. Se vocês tiverem, por acaso, que colocar raiz quadrada no origin, tá? Então, raiz quadrada de x, por exemplo, você cuidado. Ou você vai ter que colocar x, chapeuzinho, 1/2 dentro de parêntese, tá? Ou x, chapeuzinho, 0,5. Se não colocar esse meio dentro do parênteses aqui, dá tudo errado. Ele não vai reconhecer o expoente certo, tá? Então você põe x, chapeuzinho, 0,5 ou põe x, chapeuzinho, meio dentro de parênteses. Cuidado que às vezes, porque no modelo GE, não vou falar todas as funções que a gente implementou no Origin, né? Que a lógica é a mesma. A gente tem algumas que tem raiz quadrada, que é no caso para as outras técnicas, tá? Ok? Então só para lembrar, então, o A é a carga máxima, o B, CL ao quadrado, RL, o C, ΔE sobre TL, e que continua. Bom, como o ΔE é conhecido para esse experimento aqui, o ΔT foi de 0,8 volts, né? Ok? Então a gente tem realmente os 5 parâmetros, né? Porque lembrando que RL é o tal, né? Desculpa, C vezes R é o tal, então você tem um modelo de 5 parâmetros, tá? Então você tem que substituir aqui, de um você vai substituir no outro. Vou mostrar como é que você faz isso agora, tá? Por exemplo, para um dos eletrodos nossos, que não tá, essa história não está contada no artigo, no bastidor, a área geométrica dele é 7,35 cm². O que é a área geométrica? Você considerar a rugosidade verdadeira do eletrodo. E o ΔE do voltamograma foi 0,8 volts, tá? Isso é feito em aço fluo, está escrito no artigo, beleza. O voltamograma foi muito bem retangular. O que é isso? Ó? Um eletrodo, um capacitor ideal, sem presença de resistência ômica nenhuma, ele é um retângulo perfeito, tá? Se ele tiver uma resistência, ele vai ser algo curvado assim, tá? Ok? Mas sem ondulações, tá? Se no nosso caso aqui, eu fiz questão de mostrar aqui as ondulações, isso aqui é devido aos grupos de superfície são oxidados, os metais, o estado de transição, a variável inox do metal, tá? Então, uma coisa muito interessante é praticamente, do ponto de vista teórico, quase impossível você... Vamos falar impossível, que é muito pesado, mas é muito pouco provável que se consiga deduzir uma equação de voltametria cíclica que represente essas ondulações aqui, porque ela vai ser material dependente. Bom, o que a gente trabalha então? Em vez de tentar simular o voltamograma, a gente tenta simular como é que depende a carga que foi extraída desse voltamograma, que é essa área abaixo da curva, em função da velocidade de varredura. Por quê? Porque essa reta aqui, ela vai passar acima e abaixo das ondulações. Ela vai buscar o caminho intermediário. Aí você tem que, apesar do modelo ser simplista, que ele captura a essência do evento físico-químico. Porque vai falar como é que a carga evolui em função do tempo. Aí você tem que fazer bastante, ter pelo menos uns 30 pontos, tá? Nós fizemos aqui de velocidade de varredura de 5 mV por segundo até 500 mV por segundo. Variando em intervalos pequenos, para ter pelo menos uns 30 pontos para fazer a regressão, tá? Para não ter aquelas regressões mentirosas, né? Então, essa que é a questão desse modelo, tá? Como é impossível praticamente ter uma teoria que represente o voltamograma, que ondulações dependem de cada material, a gente simula a carga em função. Lembrando que a carga é calculada pela integração, o programa calcula assim, integra o perfil I versus Z, né? E divide pela velocidade de varredura, certo? E lembrando que esse sistema bem comportado, a carga nórdica, que é a de cima, é a carga catódica de baixo,
a razão entre as duas ser muito próxima de 1, 0,998 ou 1,01, porque o sistema é reversível, ok? Tudo que acontece na ida ocorre no retorno, tá? É descrito no retorno. Essa regressão linear aqui, eu não lembro se ela também é meio 1, 2, 3 ou 4, mas ela deu o seguinte, o Q quadrado de 3 vezes... Aqui eu estou mostrando igual sai do óleo, só para o aluno entender, tá? Mas aqui é um preciosismo colocar esse termo de casa decimal, tá? E às vezes até um meio, tá? O que importa é o seguinte, é 3 vezes 10 é menos 7. Muito bom esse Q quadrado, excelente. E o R quadrado, 0,99986, excelente também. E não foi só para esse setor. Todos os eletrodos do modelo GE deu uma correlação, deu uma estatística de regressão muito grande, tá? Ok? Muito boa. Para o parâmetro A, 0,29357 mais ou menos, olha o desvio padrão. Está na terceira casa decimal. Então dá para representar com 3 casas decimais esse valor aqui. A gente pararia aqui, ó, o 3. Parâmetro B, 2 decimais, a gente pararia aqui, tá? Lembrando que as regras de algarismo significativo, né? Aqui, também pararia aqui, tá? Ou seja, como o 2 aqui até 7, ficaria 0,23, né? Aqui arredondaria para 0,294. Aqui 0,50 mesmo, que o que precede é o 2. Aqui também 2. Como que precede aqui é o 6, ficaria 1,60, né? Aqui o que precede está na terceira casa. 0,096 ficará 0,70, né? Então eu arredondaria aqui, né? Ok? Então esses são os parâmetros. Bom, então me forneceu esses parâmetros. Uma observação muito importante agora. Voltametria cíclica, embora aqui a gente viu que, como o sistema foi bem posicionado, a posição do tip, ou seja, da ponta do eletrodo de referência, foi 2 milímetros da superfície do eletrodo de trabalho, então a queda ônica aqui foi praticamente desprezível. Mas na voltametria cíclica, para se ter valores confiáveis da carga ou da posição dos picos das bandas, como é na eletroanalítica, o pessoal sabe, as curvas têm que ser corrigidas para a queda ônica não compensada, tá? Que é a resistência entre a ponta do eletrodo e a superfície do eletrodo de trabalho e a ponta do eletrodo de referência. Tá? Onde que você a frequência? Onde ela cruza o eixo X, ou seja, onde o Y é igual a zero, ou seja, o Z imaginário é igual a zero, você pega o valor do RE, que é o valor da impedância real. Por exemplo, é 0,3, tá? Ohm, tá? Por exemplo, na maioria das vezes, no nosso caso, ocorreu entre 100 e 50 kHz, ok? Então você pega esse valor e usa para corrigir os seus dados tomográficos. Ou seja, você tem que coletar a unidade de impedância sem mexer no eletrodo, porque não pode mexer em distância eletrodo, trabalho eletrodo de referência. E usar esse valor de impedância aqui, tá? Que extrapola sobre o eixo X, que é o eixo real, nas altas frequências, e usar ele para corrigir os automogramas no software que para na Autolab faz automático. O Gamer também faz e por aí vai, ok? Então vamos continuar aqui. Agora nós temos que ser a decisão operacional, conforme a premissa do modelo G. Quem leu nosso artigo, lembrando da aula passada, é o seguinte. A premissa do modelo da aula passada, poros mais estreitos são mais difíceis de ser acessados que poros mais largos. Posto isso, assume-se que o tempo, a constante de tempo RC para um poro estreito é maior que a constante de tempo para um poro largo. Então você tem que tau narrow, que está errado, né? Que tau narrow é maior que tau large, ou seja, você vai ter uma constante de tempo que é maior, tá? Ok? E uma observação minha, tem um typos no nosso artigo, que é aqueles erros de digitação que passam na hora da correção da prova tipográfica, tá? Se eu não me engano, esse aqui tá ao contrário, que tau narrow é menor que tau large, tá? É um typos, tá? Obviamente isso não faz sentido algum, né? Então, feito isso, nós pegamos aqui, né, os parâmetros e multiplicando. Aí nós fizemos aqui, ó. Primeiro eu não pus subscrito nenhum. Peguei um, multipliquei, o que estava o C, dividir ΔT por C e ΔT por E. O que deu maior valor tem a ver com as regiões mais difíceis de acesso, que é a narrow, né? Aí nós vimos, opa, esse aqui deu 8,25 segundos, né? 0,8 dividido pelo E. O que é o E? 0,096, que eu arredondei para 0,070, né? Dá 8,25 segundos. E o tau large, que é ΔT sobre C, ou seja, 0,8 volts dividido por 0,50. Dá 1,59 segundos. Opa, esse tempo aqui é maior que esse. Então esse aqui, aí que você veio com ele é o narrow, então esse aqui é o large, é mais fácil de acesso. É assim que se separa numericamente. Porque o programa ele não vai te falar, ó, esse aqui é o narrow, não fala. É por análise lógica, quem já fez simulação ou ajuste numérico sabe que você tem que saber quais parâmetros estão em quais regiões da simulação, né?
Feito isso, aí tá fácil, ó. Poros ou defeitos, né? Estreitos, N de narrow. Poros ou defeitos largos, large. Então, nós temos o par aqui, a constante de tempo CNRN e CLRN, né? Então, o parâmetro D, 1,59,6 dividido por tal N, que saiu daqui, vai dar 0,193 farad. Tal N pelo CN vai dar 42,75 ohm. Né? Lembrando que em simulações se usa as variáveis naturais ou funções normalizadas adimensionais, tá? Eu prefiro usar nesse caso aqui variáveis naturais. O que é isso? Nós não vamos usar aqui miliampere para o aluno se confundir todinho. Então você coloca os valores para o horas e ajustar em ampere, tá? Ok? E aqui vai ser em volts por segundo, né? Opa, aqui, desculpa, tá? Então, volts por segundo, tá? Então você vai fazer ampere que vai ser direto aqui, coulomb. Tem que ser coulomb e aqui tem que ser volt por segundo. Senão vai ter que fazer os ajustes de unidade, dar erro, simulação, o aluno iniciante apanha para isso, tá? Então use sempre as variáveis naturais. Não use submúltiplo, milicoulomb, microcoulomb, milivolt por segundo, nada disso. Coulomb e volt por segundo, ok? Aqui nós tivemos 0,146 farad e aqui o tal L sobre CL deu 10,89 ohm, ok? O que é o C total de acordo com as propostas? É o CN mais o CL, ok? E agora eu quero expressar de forma areal, se harmonizar para a geometria do eletrodo. Então somos dois aqui, CN e CE, e divido por 7,35 centímetro quadrado. Vai dar 46,1 farad por centímetro quadrado. O que é o R total? É o narrow mais o large. Ou seja, lembrando que capacitância divide pela área, como está nas aulas passadas que eu expliquei, e resistência multiplica pela área, ok? De acordo com a mídia ohm, né? Então nós temos aqui a resistência total somando vai dar 53,64 ohm e a área do eletrodo é 7,35. Então nós vamos ter 394 ohm de centímetro quadrado, ok? Presta atenção, a resistência de poro é grande. É por isso que tem vários erros da literatura que o pessoal tenta simular capacitor usando apenas uma constante de tempo e não consegue dar valor absurdo de resistência não compensada da solução. Por quê? Porque ela não é não compensada, ela é resistência dentro de poro estreito. E devido à equação similar a essa daqui, eu usei a cilíndrica, né, que é mais fácil, mas ela mostra que ela varia drasticamente com o movimento do poro e com raio, ok? Isso está explicado no artigo, tá? Ok? E a capacitância máxima. A capacitância máxima ela é o parâmetro que sai na técnica de voltametria. É de graça, assim como sendo um parâmetro independente da perturbação, porque ela some na simulação, ela é extrapolada, né? Então a capacitância máxima, a carga máxima forma intervalo. A carga máxima é o 0,294, né? Que é o A na equação aqui, né? Ok? Dividido pelo 0,8 volts e para C real, dividido por 0,35 centímetro quadrado. Vai dar 49,8 milifarad por centímetro quadrado. Então a capacitância máxima ela é maior que a total. Porque ela não leva em consideração, ela está livre da influência da velocidade de corredura, é um parâmetro que não tem um tempo nele, ok? Parâmetro dinâmico, na verdade, não tem perturbação. Eu estou falando isso aqui porque quem leu o artigo nosso da aula passada viu que nós temos equações para voltametria cíclica, cronobarometria, cronopotenciometria e impedância. A voltametria cíclica, devido às suas peculiaridades, é a única técnica que sai esse parâmetro aqui, ó, máximo de graça, que não depende da característica da perturbação efetuada, ok? Posto isso, então acho que já deu para o aluno iniciante aprender como é que você faz algumas coisas no ONI, bem interessante, tá? Ok? E entender por que a gente simula carga e vem tentar simular volta-mogano. Por causa dessa questão da impossibilidade de se ter uma função que permeia essas ondulações que é característica a todo o sistema. Bom, vamos fazer uma análise crítica da literatura agora. O aluno, eu tentei pegar alguns artigos chaves, tá? Tem vários, né? Bom, circuito universal de Fletcher, que é desse nome no circuito. Fletcher é um eletroquímico bem conhecido, né? E ele propõe um circuito universal para EDLCs, ou seja, de materiais de carbono. Tá? Esse artigo está na Journal Solid State Electrochemistry, volume 18, ano 2014, página 1377. Bom, ele propôs, inspirado no modelo de Delevi, ele propôs essa, que tem um circuito que chama VOT, circuito tipo ladder. Eu não vou entrar em detalhe nisso, tá? Ele propôs aqui, ó, nós poderíamos ir de um tal 1, tal 2 e tal N, complicando o modelo aqui. Nada contra ele fazer isso, muito pelo contrário, nós fizemos coisa parecida no nosso artigo, a gente fez que o nosso tem dedução, o dele não tem, então o dele só propõe um circuito. Ok? E ele colocou em série de forma ad hoc, de forma arbitrária, para forçar a simulação.
um circuito em paralelo RC, onde ele atribui esse RC aqui as propriedades de elétrica do bulk do eletrodo, ou seja, o eletrodo que está fora dos poros do eletrodo, que está entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Qual que é o problema disso? Quem já estudou os trabalhos no livro do Evgeny Barsokov e McDonald, de Impedance Spectroscopy in Phase Solid Materials, lá está claro, você vê lá que você vê a propriedade de bulk de eletrodo é de 1 MHz para cima. Na pior das hipóteses, é 500 MHz para cima, tá? Então vamos seguir, o que eu quero dizer? Na janela de oportunidade da varredura de frequência, quem trabalha em supercompressor costuma ser de 100 kHz a 10 MHz para não ter distorção, a gente não vai ver propriedade de saturação de elétrica de eletrodo. Então isso aqui não existe. Aí qual que é o vício desse artigo, o bias dele? É o seguinte, ele propõe que esse semicírculo todinho é definido. Isso aqui é um RC em paralelo ao semicírculo. Aí aqui teria uma reta de 45 graus que depois vira paralelo ao eixo Y capacitiva, né? Ele chamou isso aqui de carregamento síncrono, desse circuito aqui. E esse um carregamento assíncrono. Bom, aí você vai ver simulações dele. Ele pegou os dados experimentais e numa dada intervalo de frequência. E simulou num intervalo de frequência muito diferente. Então não faz o mínimo sentido isso. Não faz o mínimo sentido. Então tem um erro na origem nesse artigo aqui, tá? Embora esse cara seja famoso, mas tem um erro muito grosseiro aqui, tá? Então os pontos fracos, ó. Primeiro, é só obter a equação para IS. Como ele impôs esse circuito, ele não deduziu ele por equações primeiras, igual a gente fez no modelo GE, no nosso artigo passado, então não usou voltametria cíclica, cronometria nem cronopotenciómetria. Foi baseado numa técnica só. E como a gente viu no artigo GMOD, da variação entre as técnicas. Tem que usar diferentes técnicas para ver as quais convergem e calcular o valor médio dos parâmetros. Nas simulações dele, ele usou valores não realistas, de 500 kHz, alguns, né, em algum caso, a 20 Hz. Ó, capacitor, a gente sabe, 20 Hz está na metade dos dados. Se você não for aqui pelo menos até 10 Hz, você não pega a parte verdadeiramente capacitiva e a reta explode para o eixo Y. Tá? E 500 kHz está muito alto para o capacitor. Costuma dar um erro, uma distorção nas altas frequências. Tá? A gente dificilmente vê uma coisa em capacitor maior que 100 kHz. E se cortar em 20 Hz, não vê, perde quase tudo dos detalhes do capacitor. Tá? Ok? Bom, tem essas críticas aqui, tá? Então ele não é convincente ao propor que esse circuito em paralelo aqui é devido à propriedade bulk do eletrodo, tá? Incluiu de forma ad hoc, ou seja, de forma arbitrária, isso aqui que não tem dedução, não sai de primeiros princípios, não sai de função de transferência, não sai nada. Tá? Lembrando da abordagem de impedância, que você faz uma dedução matemática com base em alguns princípios e chega na função matemática. Função de transferência que a gente chama. E a função de transferência ela corresponde a algum circuito, a alguma linha de transmissão. Ele não fez nada disso, ele só propôs um circuito, tá? Ok? Bom, e um detalhe a mais que nós verificamos, né? Para as simulações do espectro que ele obteve, que esse modelo dele é degenerado com um modelo bastante conhecido que tem sim. Aí esse sim tem muitos princípios bem fundamentados, que é a linha B2 de Rohan-Bisquet, né? Quando o canal iônico e o canal eletrônico tem uma condutividade aparente. Desculpa, aparente não, aproximada, né? Essa nutrição prevê isso aqui, ó. Um semicírculo, a reta de 45 graus e que só paralela ao eixo. Inclusive esse exemplo aqui, ó, tá no manual do Zeville. E quem quiser brincar lá, tá no manual do Zeville. Entra no Zeville, ou por exemplo, demonstração que baixa de graça na internet, joga os valores lá, que tá no manual, você também pega o manual, você vê que vai simular isso aqui. Okay? Lembrando que o Zeville de graça na internet, ele não ajusta. Quer pegar seus dados experimentais e trabalhar em cima. Ele deixa você brincar com fitagem de modelos que você queira, ok? Fitagem não, né? De criar a curva plano complexo, plano imaginário e diagrama de bolo, né? Bom, então esse é o artigo do Universal do Plético, tópico I. Tem esse problema. Tópico J, modelo de Tilak, Shen, Hangarayan. Lembra que o Hangarayan foi um grande teórico da eletroquímica, né? Falei bastante dele no começo do curso, sobre aquela questão de separação da capacitância faradaica a posteriori, né? E em relação à briga dele com Paul Delahaye e por aí vai, tá? Não tem essa questão, então é um cara famoso, publicou bastante. Esse artigo aqui, ele está no Journal of Electrochemistry, volume 3.324, 1992, página 405. E cuidado, tá?
E depois descobriram um punhado de erro nesse artigo, muito tempo depois. Tá? Ok? Muito tempo não, um ano, né? Então tem errata relacionada. Então esse artigo você tem que pegar ele e pegar a errata associada a ele. Então, tem muitas equações digitadas erradas, tá? Ok? Então a errata está no Journal Electronic Chemistry, na mesma revista, volume 356, 1983, 319. Página 319, ok? Então tem que pegar os dois, então vai ficar copiando a equação errada. O que esses autores propuseram? Que se você tem um sítio mobilizado, no estado redox, mental, estado de transição 2, 3, tá? Ele vai do elétron, vai para o estado reduzido e fica preso na matriz, porque ele está imobilizado, ok? Tipo nos casos do transition metal oxide, que toda a aula passada tem um modelo de condensador protônico, o professor Sérgio Frazati, Fregonara, Bisoni, por aí vai, tá? Então isso aqui expressa de forma geral, o polímero condutor também pode ser mimetizado por isso aqui, com uma certa aproximação, tá? Isso aqui expressa a atividade redox do estado sólido, que a gente chama de gel layer, né? Que você vai ter intercalação de ânions e cátions para fazer a compensação de carga durante a oxidação e redução do metal. Okay? Se você não assumir que existe um gel layer, não tem como se penetrar lá, ir no sítio e fazer a compensação da eletroneutralidade local. Eu peço que olhem também, alunos, ó, vejam o artigo do Gabriel et al., da Journal Electronic Chemistry também, volume 302, 91, página 59. E vejam teorias similares, equivalentes da IS, proposta por Laviron, né, que foi um grande eletroquímico também, que está também nessa mesma revista, volume 105, 1969, 35, e nesse outro volume aqui, tá? Para vocês verem como é que a coisa caminha em paralelo, aquela questão que eu falei da impedância só técnica de apoio, porque você tem vários modelos degenerados. Se vocês lerem esses 3 artigos aqui, vocês vão ver como é que diferentes raciocínios se chegam em função de transferência muito parecida, que vai simular um semicírculo com uma reta de quase 45 graus, que é capacitiva. Então vocês vão ver a questão. Por isso que as outras técnicas são muito importantes. Então, se você tem um modelo que está alinhado da equação para impedância, você tem para cronometria, cronopotenciometria, e principalmente voltametria cíclica, aí você está mais salvo, porque vai ajudar a discernir melhor qual modelo que é mais factível. Tá? Okay? Esse modelo deles, de forma geral, eles propuseram, né, a partir dessa equação aqui, deduziram as equações e chegaram a essa equação matemática apresentada pelo seguinte circuito. Que é isso aqui, ó, tem a resistência da compensada de solução, sempre presente em qualquer experimento. Então não tem a ver com o modelo matemático, tem a ver com o erro, né? Na leitura do potenciostat, define a distância do eleitor do trabalho e o tipo e a ponta do eleitor de referência, né? E você tem aqui o princípio da separação faradaica, que era a grande discussão do Sleiters, né? Delahaye e Hangaray, né? Que é a capacitância do campo elétrico fica em paralelo, tá? Uma separação completa, não são parâmetros atrelados, são separados. Com as três situações de carga, tá? Ok? Isso é um sistema faradaico simples, tá? Você não tem o transporte de massa. E nesse caso aqui, que o sistema é totalmente bloqueado, ou seja, aqui tem um capacitor e aqui passa por outro capacitor, você tem a capacidade de absorção, porque essa espécie aqui, ó, embora não esteja, ela tem que absorver e dessorver no sítio ativo para poder esse sistema funcionar para ter o balanço de carga local, tá? Então, esse aqui, então, o elétron vem por aqui, bloqueia. O capacitor, o que é bloqueado? O capacitor, né? A impedância do capacitor, ela tende a infinito se ômega, ou seja, se a frequência 2πf tende a zero, tá? Ok? Esse é um sistema bloqueado, tá? Então você vai entender que você está vindo por aqui, capacitor, passa de dor, capacitor, está bloqueado. Então, no caso 1, aí eles propuseram isso para o eletrodo poroso. Desculpa, eletrodo planar, é o caso mais simples, né? Como aqui é em paralelo, é mais fácil representar em admitância do que impedância. Então, Y é 1 sobre Z, né? Aí você faz a simples soma, né? Então, J ômega capacitância, mais J ômega capacidade de absorção, tá aqui, beleza, essa equação, tranquilo. Já quando o eletrodo é poroso e finito, né? Porque esse eletrodo pode ser poroso e semi-finito, com a maioria dos casos dele é vidrada. Ou seja, a perturbação vai sendo amortecida, não chega no fundo do poro, ok? Aqui eles assumem que pode chegar, porque presta atenção, o X aqui ó, ele é maior que zero, porque o eletrodo tem espessura finita, tem que ser maior que zero. Mas ele pode ser menor ou igual a L, que é a espessura do próprio material eletroativo, entendeu? Na verdade, é a grossura da gel layer, porque se o óxido for dry, ou seja, for seco, nele não tem como ter o famoso condutor misto iônico-eletrônico, que essa parte não funciona. Tá, a camada ativa do eletrodo, que é a gel layer, tem a espessura L. Aí, como a gente já sabe, das aulas de impedância da nossa passada aqui, né, que a dedução é mais complicada,
e aparece aqui ó, um fator pré-cotangente hiperbólico, né? E o cotangente hiperbólico. A gente viu nas aulas passadas que se for tangente hiperbólico, o eletrodo é desbloqueado, ok? Se for tangente hiperbólico, ele é o caso que ele é bloqueado, certo? Tem transporte de massa e tem bloqueio, certo? Aí esse parâmetro M aqui tá 1 sobre ρ estrela. O ρ estrela é um ρ vezado do eletrodo dividido pelo parâmetro S, que é um parâmetro que ele mede lá da área verdadeira, tá? Isso aqui tudo é expressão menos 1, isso aqui está explicado no artigo, tá? Ok? Vezes essa quantidade aqui, tá? Porque o que importa é o jeitão da função. Se ômega tende a infinito, estou falando agora do caso 2, tá? Nós vamos ter esse caso limite aqui para a função, ó. Uma impedância que multiplica I menos J, 1 menos J. A gente viu nas aulas de impedância, toda vez que você tem isso, um parâmetro multiplica 1 menos J, é porque a parte real é igual à parte imaginária, ou seja, um ângulo possível é 45 graus. Então, essa parte aqui representa essa reta aqui, de 45 graus, ok? Então, no caso poroso, tá? E se for tender a zero, nós temos 1 sobre LS, esse tipo de função aqui. Lembrando que tudo que está dando parênteses aqui está elevado a menos 1, tá? Então, na verdade, isso aqui é um denominador, tá? Então, é 1 dividido por LS que multiplica isso aqui tudo, tá? Se quiser entender dessa forma, tá? Cuidado com menos 1 aqui, então, tá? E aí, isso aqui é capacitivo, porque isso aqui é caracterizado por um ângulo de fase de 90 graus, tá? Para esta restrição, que ômega vezes capacitância vezes resistência vai ser muito menor que 1, tá? Nessa condição aqui, tá? Você vai ter que esse é 90 graus. Então, a gente tem o seguinte, o que está querendo dizer com esse caso limite? Ó, nessa parte que é ômega tende a infinito, toda essa partezinha aqui, ó. É ômega 45 graus. Agora, estou na parte das frequências bem baixas, estou aqui, ó. Né? Aqui é baixa frequência, aqui é alta frequência, aqui são frequências intermediárias. Aqui o ângulo é 90, ou seja, paralelo ao eixo imaginário. Certo? Nas simulações desses três autores, aí tem a reta de 45, que depois sobe capacitiva, no eletrodo poroso, e no eletrodo plano, um semicírculo que sobe capacitivo. Certo? Então, semicírculo capacitivo, eletrodo plano. Comportamento eletrodo plano. 45, eletrodo sobe, resposta só paralela ao eixo imaginário, eletrodo poroso. Certo? Só que a hora que você vê na figura 6 desse artigo, tá? Para a condição ρ estrela igual a 100, que simula para várias condições, né? A gente vê que se a capacitância de distorção for muito maior que a da camada elétrica, que é o que acontece na maioria dos casos, porque isso aqui costuma estar na ordem de milifarad, tá? Por centímetro quadrado, e essa daqui costuma estar na ordem de microfarad, vai ter que o modelo plano é equivalente ao modelo poroso. Um se sobrepõe sobre o outro. Até por isso que, em muitos casos, o aluno até fica intrigado com isso. O eletrodo é poroso, você olha no microscópio eletrônico, está vendo a rugosidade superficial, tá? Ele é rugoso, mas ela às vezes responde como se fosse plano. Você não vai ver essa reta 55 graus, você vai ver um semicírculo mal formado, achatado, devido à dispersão da frequência, com um CP com um M de 0,85, 0,88, às vezes até 0,92, 93, seguido para a reta. É por causa disso aqui, ó, que ele atende essa questão aqui, ó, na equação, ok? Você faz com um termo que fica mais preeminente que o outro, e você tem esse caso aqui, tá? Bom, e nós verificamos isso aqui foi aqui verificado no artigo dos autores, né? Nós simulamos aqui, a gente verificou o seguinte, que no modelo no GEMODEL, que é o modelo que a gente propôs em 2023, para o estudo de DLCs, de pseudocapacitores, que nós estamos estendendo para DLCs, no artigo que está submetido, a gente viu o seguinte, nós propusemos, com nossas premissas, né, usando as equações lá, que chega nesse circuito aqui, ó. Ele é bloqueado, né, tem que ser, professor, e tem a resistência em série aqui. O que nós verificamos? Que quando a resistência, o R large aqui, é muito próximo desse, por exemplo, esse aqui é 0,15 ohms, esse aqui é 0,17 ohms, por exemplo, 0,20 ohms, que eles se acoplam na hora que você vai fazer a simulação ou regressão usando o CNLS, né? Complex Non-Linear Least Square Fitting Method, né? Você não consegue desacoplar essa resistência, porque do ponto de vista prático, é como se essa resistência saltasse para cá, formasse uma resistência total equivalente e ficasse aqui, ó, um capacitor solitário em paralelo com resistência da parte narrow, mais difícil acesso, e a capacitância narrow, mais difícil acesso. Então a gente tem que esse R estrela é a soma dos dois. Como é que nós vimos isso? Como nós utilizamos eletrodos de várias rugosidades
e em vários valores de potencial no intervalo do automograma de eletrodo bloqueado, a gente viu que, sem mexer na posição do eletrodo de trabalho e no eletrodo de referência, que onde o eletrodo cruza aqui, ó, em cima do eixo Z, ele deslocava Z'. Então, a única explicação para esse deslocamento aqui, como isso representa essa resistência não compensada, né, é porque está tendo esse acoplamento aqui, ó, ok? Certo? Então, aí vira esse circuito. Aí nós entendemos o seguinte, por que alguns anos atrás, em 2018, 2021, entre 2018 e 2021, nós usamos bastante esse modelo do TILAC, Chain Hungarian, para simular alguns dos eletrodos, e ele simulava bem, porque, presta atenção, ele é um caso particular do G-Model, quando as resistências aqui são muito pequenas, são muito parecidas, são da mesma ordem de magnitude. Então, aí, embora ele não pareça que ele seja bem simplista para quem vai ler o artigo, para as premissas que eles fazem, né? Então, ele é um caso particular do nosso eletrodo, ele vira um caso particular do nosso modelo GE. Então, esse aqui é o G-Model, né? Da Silva et al., que sou eu e meus parceiros, né? O et al., e aqui do Hungarian TILAC, tá? Ok? E Shannon, ok? Bom, então aqui eu expliquei, né? Você observa que esse acoplamento, quando você vê esse deslocamento aqui, tá? Aqui é a Z', né? Z2', ok? Em função do potencial do tipo desse perfil da natureza rugosa do eletrodo, só que essa característica morfológica, né? Outra crítica, outro trabalho de crítica para incentivar aluno. Aqui nós vamos falar de um tópico altamente sensível, que é reavaliação, reconceituação, não sei se essa palavra existe, mas ela vai cair bem, de pseudocapacitância, que é uma das coisas que é mais mal interpretada na literatura sobre pseudocapacitor, feita por Konstantin Savean, que é um professor Savean que já faleceu há alguns anos, né? Que é um dos grandes eletroquímicos, né? Que existiu. Essa crítica está na ACS Applied Material Interface, volume 9, 2017, página 8649. De forma sintética, você pode falar assim, eu não quero ler esse artigo. O que é a condensate? A condensate ele fala assim, não basta ter perfil de voltamograma cíclico simétrico, como considerado por Kohn e Pell. Kohn é um dos maiores eletroquímicos que já existiu, né? Que no seu artigo Journal Solid State Electrochemistry de 2003, está aqui, volume 7, página 637, pois esse, ou seja, o voltamograma cíclico, deve ser retangular e bloqueado. Então, não basta o eletrodo ser isso aqui, ó. É espelhado, mas não vale, tá? Porque não é o que? Retangular, não tem perfil retangular. Constantino demonstra isso. O Kohn, então, ele fez um forçosamente, é duro falar isso, porque ele é um homem dos crânios da eletroquímica, mas forçosamente ele usou a teoria dele da década de 60 de catálise das reações de hidrogênio, antes criou-se o conceito de pseudocapacitância por uso intermediário de reação absorvida, usando o isotermo de Langmuir, isotermo de Frunke, né? Isotermo de Denk, na maioria das vezes que eu vi foi Frunke ou Langmuir, né? Ok? O Kohn usava esse circuito aqui, ó. Qual é o problema desse circuito? Ele adaptou isso aqui para pseudocapacitor. Esse circuito não é bloqueado. Por que acontece? Se o elétron, a carga, vier aqui, tudo bem, bloqueia. Só que ele vai achar essa ramificação aqui que ele passa por esse resistor, aqui ele não passa na baixa frequência, vai passar por esse ramo aqui e fecha o circuito. Então o elétron passa aqui na carga, né? A corrente flui em baixas frequências, a frequência não é zero, então o eletrodo não é bloqueado. Se ele não é bloqueado, esse circuito não pode apresentar um supercapacitor, seja ele ADNC ou pseudocapacitor. Por quê? Porque a definição do capacitor tem que ser bloqueado, senão não é um capacitor, tá? Então, para simular isso aqui nos softwares padrões de impedância, vai ver isso aqui, ó. Se essa constante de tempo tá 1, aqui, ó, que dá um tá 1, que está em paralelo com essa daqui, que está acoplada com essa daqui, se a razão de tá 1, tá 2, igual a final de impedância, for maior ou igual a 100, você vai ter dois semicírculos muito bem separados aqui, ó, que cruza o eixo X, que é o eixo real, tanto nas baixas frequências, que 10 MHz, quanto nas altas frequências, 100 kHz. Tá? Dependendo da catálise, dependendo do EDC, tá? Do potencial que você está aplicando, vai ter um semicírculo bem grande que nem que se completa.
tudo bem. Mas ele é um caso o quê? Não bloqueado. Então esse modelo não poderia ser usado para o quê? Para pseudocapacitores. Mas o professor Conley insiste nisso. Inclusive no livro dele tem isso, né? Ok. Ou seja, para mimetizar isso aqui, teria que assumir que o R2 tende a infinito. Somente se o R2 tende a infinito, isso aqui é uma abstração muito grande de se fazer, porque vai sobrar esse ramo aqui, aí você vai ter sempre um semicírculo, tá? É que você vai ter algo desse jeito aqui. Qual que é o problema? Na maioria das vezes você não tem um semicírculo aqui não, você tem uma retinha aqui, mal formada aqui, que vai para cima assim, ó, ou uma reta 95 que vai para cima. Então mesmo se assumindo que o R2 tende a infinito, você ainda teria esse problema no T1 aqui, que daria um semicírculo aqui, e essa parte daria capacitor. Então ferrou, né? Ok? Então é um vício, tá, da estudoratocatase da reação de experimento de hidrogênio da década de 60. Isso aqui é o famoso voltamograma de UPD, né? Da platina são os materiais similares, ródio, né, e lítio. Então você tem o que? Você tem a oxidação, os picos agulhas, né? Do material, monocristalino, na maioria das vezes, né? Então esse voltamograma aqui ele é espelhado, mas não é retangular. E é isso que o Constantin demonstrou de Saviano, que não basta ser espelhado, igual o Conley considera no artigo dele, esse artigo aqui, tá? E no livro dele, o livro dele sobre supercapacitores, tá? Que ele tem mais de um livro, tá? Ele tem um sobre cinética eletrótica e uma camada elétrica. Aqui vem a grande questão, ó. Essa relação I, C vezes Mi, eu mostrei nas aulas passadas que em alguns casos particulares pode usar ela, né, para determinar a capacitância. E você tira de tratamento teórico desse tipo de caso aqui, onde você tem a dissolução intermediária, uma função I que depende do grau de cobertura da espécie absorvida, uma outra função que na maioria das vezes envolve 1 menos θ, θ ao quadrado, que tem os parâmetros ali isotérmicos de Langmuir e de Froome, famosos parâmetros de interação lateral e por aí vai, não importa isso agora, vezes Mi. Então, do ponto de vista matemático, elas são iguais desde que o grau de cobertura vezes a constante K representa a capacitância. E eles chamam isso aqui de pseudocapacitância. Tem uma unidade de Farad por centímetro quadrado? Tem. Mas não é uma capacitância, porque isso aqui não saiu do voltamograma o quê? Quase retangular. Saiu do voltamograma, tem pico, agulha muito bem definido. Eu aprendi isso do circuito que não é bloqueado. Então tá tudo errado isso. Eu concordo com o professor Constantin, com o professor Saviano. Essa discussão só parou que o professor Saviano faleceu, tá? Quem lê esse artigo aqui vai ver que o professor Saviano publicou mais os outros dois, tá? Detonando que o pessoal estava fazendo errado, tá? Então vamos fazer só um paralelo aqui para terminar. Ó, isso aqui que o Conley defendeu, versus o caso canônico no capacitor. Olha como é contraditório. O que é um caso canônico no capacitor? Ele tem que ser bloqueado, né? Não importa como é o circuito, qual é a complexidade dele, ele tem que ter uma terminação capacitiva, tem que ser bloqueado. Porque a parte imaginária tem que ter definido quando a frequência tende a zero. Se ele for totalmente bloqueado em um caso simples desse, vai ser uma reta paralela ao eixo Y. E ele tem que sair, se eu botar o experimento que você polariza aqui, ó, essas impedâncias, por exemplo, polarizado em qualquer ponto desse aqui, ó, tá? Na janela da água estável, o eletrodo estável. Ele tem que sair do voltamograma que é praticamente retangular. Retangular verdadeiramente não vai existir por causa das ondulações e oxidações. Porque carbonos oxidam os grupos superficiais ativos, né? Oxigenados, tá? Metal transição oxida os próprios metais, variando os estágios de oxidação do metal. Então, a gente sabe que é quase retangular. Então, não é quase retangular, é espelhado na quase retangular, não é bloqueado e o circuito vem de vícios da eletrocatálise. Tudo muito errado, tá? Okay? Pô, esse artigo aqui tem mais de 1000 citações, eu sei que tem, mas tá errado. Ok? Tá. Ok? Estamos no artigo do Conley, tá? Então, e aí para falar como as pessoas não gostam de dar, eu gosto muito de dar voz nos meus artigos aos pioneiros, as pessoas vêm antes da gente faz coisa boa, né? Esses artigos aqui são excelentes para apresentar tratamento de sistemas redox, tipo esse aqui, ó, tá? Para estudos pseudocapacitores. E eles são negligenciados, basta ver o número de citações deles, que eles têm, são muito pouco, e na área de materiais, então, aplicados em armazenamento de energia, a citação é quase zero. Esse artigo aqui do Aoki Tokuda Matsuda foi um dos grandes eletroquímicos, né, do século passado, né? Trabalhou bastante até a década de 60, década de 70, né? Está no Journal of Electrochemistry, volume 160, 1984 para 33. E esse aqui do Gabriel Lietschau, que tem vários cenários para mimetizar sistemas redox ativos mobilizados, tipo polianilina,
ele é tudo de óxido metálico, por aí vai. Está no Journal of Chemistry, volume 302, ano de 1991, página 59. Tá? Eu considero fortemente a ler esses artigos aqui, tá, para entender a modelagem e como às vezes os autores modernos estão fazendo coisas triviais achando que está inovando, enquanto que o pessoal antigo já fez coisa muito mais sofisticada e que tem uma lógica muito boa de ser entendida. Tá? Esse artigo aqui do Constantine é muito interessante ler ele, porque dentre outros artigos do Constantine Severo tem um deles que eles detonam muito forte o tal do modelo de tratamento de Dunn et al. Ou de Patrice Simon Dunn, que é aquele que desacopla a famosa fração da corrente de bateria da tipo capacitiva e materiais com redoxativos, tá? Eles mostram que isso é uma balela, igual nós já verificamos em vários estudos, tá? A famosa questão de querer forçar reta com 4 pontos, tá? Igual o pessoal fazia com o modelo Terazati, mostrando na sorte de revisão, e aqui eles fazem uma coisa, tá? Ok? É coisa que não tem significado estatístico nenhum, não confere nenhuma confiabilidade que está sendo dito. Então, na nossa aula a gente continua agora, vamos continuar falando dessa parte crítica e depois continuar até chegar nas baterias, tá?